Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Aprendendo Ciência da Construção comigo. E hoje vamos ler um artigo aqui do site Science Building, Building Science, na verdade, de 3 de junho de 2014, com o título Drenagem, Furos e Moderação. Já se perguntou como podemos construir uma torre de vidro de 50 andares que não vaza, mas não conseguimos construir uma casa de 2 andares que não vaza? A resposta é um pouco de pensamento contra-intuitivo. Aprendemos a adicionar furos e drenagens em edifícios altos para que eles funcionem. A lição aprendida em edifícios altos é que não podemos manter a chuva fora, então a drenamos depois que ela entra. Podemos reduzir a quantidade que entra, mas nunca podemos mantê-la completamente fora, porque é edifício muito alto. Então, mesmo que crie beirais ali, só até determinada altura que vai proteger, né? Então, drenagem e furos são essenciais. Eles são instalados regularmente em edifícios altos, mas não em edifícios baixos. Até que adicionemos furos e drenagens a edifícios pequenos, eles continuarão a vazar. Isso é tão contra-intuitivo que beira a mágica. Essa história começa com uma xícara na chuva. É uma xícara comum, nada de mágico ainda. Ela é orientada paralelamente ao chão. A chuva cai do céu devido a algo chamado gravidade. As gotas de chuva têm momento, energia cinética associada a elas. Não há vento nessa história simples de uma xícara na chuva até agora. Às vezes as gotas de chuva não caem completamente retas e, portanto, ocasionalmente cairão na xícara. Mas vejam só, mesmo que algumas gotas de chuva entrem na xícara, a água da chuva pode drenar para fora da xícara devido à inclinação da xícara com uma pequena ajuda da gravidade. Drenagem em ação. Então, dando um exemplo aqui, né? A xícara deitada, chuva caindo um pouquinho inclinada, mas por a xícara ter essa inclinação, ela funciona como uma drenagem para essa água. Mesmo algumas gotas caindo nela. Vamos complicar um pouco mais. Vamos adicionar vento. O vento entra no copo e o pressuriza. Se o vento não consegue sair pela parte de trás do copo, suponha que o copo não tenha furos, nenhum vento pode entrar na parte da frente do copo. Portanto, não há entrada de vento no copo. Portanto, nenhuma entrada de chuva impulsionada pelo vento no copo. Aquela coisa irritante de momento ainda está acontecendo com as gotas de chuva, mas não importa. Drenamos esses otários de volta para fora como antes. Aí está aquela coisa de drenagem novamente. O vento pressuriza o copo para que a chuva impulsionada pelo vento não possa entrar. A chuva ainda entra no copo devido ao impulso, mas essa água da chuva drena de volta para o exterior. Serve a coisa de drenagem. Agora vamos adicionar um defletor na parte frontal do copo. Não queremos cobrir completamente a abertura do copo. Deixaremos o defletor um pouco curto para que o fundo do copo permaneça aberto. Esta abertura no fundo do copo ainda permite que o copo drene. Lembre-se de que a drenagem é boa, continuaremos voltando a isso. A abertura no fundo do copo ainda permite que o vento entre no copo e o pressurize. Mas pense no que o defletor faz. Ele intercepta as gotas de chuva impulsionando-se pelo momento e impede que a maioria delas entre no copo. Fica melhor. Há pouca queda de pressão no defletor. A maior parte da queda de pressão no ar é na parte de trás do copo. Então aqui criou uma barreira, né, para diminuir a entrada de chuva, mas não está 100% fechado, então um pouco de água ainda vai entrar, mas com esse sistema de drenagem. O vento ainda pressuriza o copo para que a chuva impulsionada pelo vento não possa entrar. O defletor reduz a entrada de água da chuva devido ao impulso. A drenagem de volta para o exterior faz tudo funcionar. Essa é a parte mágica. Além dos furos e da drenagem, mesmo que eu possa ter furos no defletor, pouca chuva será sugada por esses furos porque há pouca queda de pressão de ar no defletor, já que o copo é pressurizado. Chamamos esse conceito de moderação de pressão. Ok, agora vamos aplicar essa coisa de defletor de copo a uma unidade de vidro isolante em um arranha-céu. Essa montagem aparentemente simples é, na realidade, uma peça de engenharia extremamente elegante. Mesmo sem entrar na emissividade dos revestimentos no vidro e nas variações dos enchimentos de gás, drenagem, furos e moderação de pressão ajudam a fazer a coisa toda funcionar. De que adianta uma unidade de janela que vaza? Quem se importa com a questão de energia, da iluminação natural, da transmissão de luz visível e da aparência se vazar? Drenagem, furos e moderação de pressão lidam com a questão do vazamento para que essas outras coisas possam acontecer.
Um dos subtítulos desse tipo de montagem é a diferença na escolha de materiais entre a vedação externa e a vedação interna. A vedação externa está em um ambiente realmente muito feio, que está do lado de fora. Ela vê radiação ultravioleta, vê calor, vê frio, vê água, todas as principais funções de dano que tornam a vida miserável para as vedações. Mas não nos importamos, porque podemos viver com esse vazamento de vedação externa porque esse vazamento é drenado de volta para o exterior. Aí está aquela coisa de drenagem novamente. E tem mais, a carga na vedação externa é reduzida devido à marcha e da moderação de pressão. Então aqui estamos considerando a esquadria e aqui o sistema na parte de baixo de drenagem dela. Os blocos de ajuste são pequenos em largura e comprimento e de outra forma não são contínuos. Eles não preenchem a câmara e podem ser ignorados de uma perspectiva de pressão de ar. Observe a diferença entre a vedação externa e a vedação interna. A vedação interna absorve grande parte da pressão do ar. Confira a figura 5. O furo na parte inferior da unidade permite que o ar entre, e o ar vai entrar, e pressurize o espaço aéreo, a câmara de pressão. Então, aqui. Isso tira a carga do selo externo e a transfere para o selo interno. O selo interno agora é o selo de ar primário, mas ele não vê chuva, calor, frio ou radiação ultravioleta, ele está dentro. É muito mais fácil fazer um selo funcionar nesse ambiente do que no ambiente externo. Também vou contar no segredinho. Está na nota de AWPF, é um segredo. O mesmo princípio se aplica aos montantes. Normalmente não precisamos adicionar furos às placas de encaixe que cobrem os montantes para promover a drenagem, pois eles são bastante vazados por si só. No entanto, às vezes precisamos adicionar furos para garantir que não haja espaços de ar desconectados e para promover a drenagem. Aquela coisa da drenagem de novo. Fica um pouco complicado com seções verticais, pois não queremos que os espaços de ar verticais ocupem mais de um andar, porque então temos fluxo de ar nos espaços de ar. Se tivermos muito fluxo de ar, também podemos ter alguma entrada de chuva com fluxo de ar. Temos entrada de chuva suficiente com esse fluxo de ar para fazer a diferença? Depende de quem você perguntar. Pessoalmente, não me preocupo muito com o fluxo de ar, porque ele tende a secar as coisas e sinto que a entrada de chuva associada a esse fluxo de ar é bem pequena. A drenagem também ocorre em montantes. A tampa de cobertura tem vazamento de ar, permitindo a entrada de ar para moderar a pressão do espaço aéreo. Podemos aplicar o princípio a juntas em painéis pré-moldados. Com sistemas pré-moldados, chamamos essa abordagem de juntas de dois estágios. Em vez de moderação de pressão, porque o pessoal do concreto sempre foi melhor e mais descritivo em nomear suas coisas do que os geeks de endereçamento. Menos geeks em concreto geram melhor linguagem em concreto. Além disso, maior benefício é a drenagem, em vez da moderação de pressão. Pegamos tudo que podemos obter, mas só podemos obter uma coisa. Pegamos a drenagem. Então, aqui é uma junta de concreto, um espaço de pressurização, selante para dilatação e a sistema de drenagem. Com orifícios de ventilação aqui, para contribuir para essa drenagem. O defletor controla o momento, a vedação interna drena a água para o exterior. Então, o que acontece com a construção residencial? Não há furo nas janelas que promovam drenagem para um. Drenagem, o que é isso? As cargas de vento e, portanto, as cargas de chuva causadas pelo vento são menores, e, portanto, a sofisticação e necessidade de janelas de alto desempenho são menores. É típico que em cada 10 janelas residenciais vazem da fábrica. E é típico que 5 em cada 10 janelas residenciais instaladas vazem entre a janela e o campo da parede. Isso era aceitável quando os potenciais de secagem eram altos, os materiais não eram sensíveis à água, não mais. É necessário aplicar drenagens e furos na interface da janela residencial com a parede para proteger o conjunto da parede. Ainda podemos viver com a unidade da janela em si vazando, mas não podemos viver com a unidade da janela vazando na parede. Realmente. Então, quando a gente vai para a construção a seco, essa vedação da esquadria é um dos pontos mais importantes, porque se a gente tiver água entrando dentro da parede, cria um problema gigante. Com o tempo, os fabricantes de janelas residenciais perceberão essa coisa de drenagem e furo na fabricação das próprias unidades de janela, então não teremos que tolerar o vazamento da janela. Isso me dá vontade de chorar, só de pensar nisso. A maneira de lidar com janelas residenciais é instalar uma calha sobre a janela ou uma calha de drenagem, e em seguida criar uma vedação de ar interna que moderará a pressão do espaço de ar entre a janela e a abertura bruta na parede.
Se e quando a unidade da janela vazar, a água do vazamento será drenada de volta para o exterior, sem comprometer o desempenho da janela, não mais do que já está comprometido devido à fabricação e ao design. Então, aqui o espaço de ar e aqui o sistema para drenagem. Se entrar água aqui, ela vai drenar e vai conseguir sair. Vivo para o dia em que todas as janelas residenciais estejam cheias de buracos, drenadas e não vazem. Enquanto isso, recomendo que sejam instaladas em aberturas drenadas e drenadas. As lições aprendidas no lado da indústria ainda não viajaram para o lado baixo da indústria. No lado alto, não viajaram para o lado baixo. Aparentemente, boas ideias começam no quarto andar. Observe que a parte inferior da janela não é selada no exterior para permitir a drenagem para o exterior. A janela drena para uma bandeja de flashing que é drenada para o exterior. A vedação de ar está no perímetro interno, contínua em torno de 4 lados, para fornecer moderação de pressão de cavidade do ar ao redor da janela dentro da fita flash no perímetro externo e fora da vedação do perímetro interno. Aqui a gente tem uma pequena diferença, que lá as janelas nos Estados Unidos, nos outros países, elas são instaladas faceando com a parte externa aqui da parede. Aqui a gente facia pela parte interna. Pensando de expulsar a água da parede, né? Querendo ou não, é uma forma mais inteligente, porque aqui a gente está com a esquadria para dentro e tem aqui uma bandeja para poder acumular água, que se torna mais um ponto para a gente fazer vedação. Então aqui, até nessa corte aqui da membrana que ele está exemplificando, essa membrana aqui a gente cortaria ela para dentro também, porque a gente tem a janela aqui. Agora aqui não, eles cortam ela para fora, porque aí essa parte de cima, eles vão cobrir essa parte de cima da esquadria para fazer posteriormente a pingadeira aqui por cima da esquadria. Então aí eles fazem um tratamento todo com a fita flashing também em torno aqui, né? Porque a esquadria está faceando aqui com essa placa aqui que é aplicado o flash. Então bastante interessante que ele falou sobre drenagem pensando nas esquadrias. É algo que eu quero começar a dar mais importância, dar mais um controle, pressionar mais os fornecedores de esquadria. Percebo que é muito chegar, parafusar, instalar e pronto, acabou. Vou começar a negociar com os fornecedores para a gente fazer alguns testes. Alguns não, o teste principal, né? Fazer um teste de jato de água para entender vazamento. E às vezes essa colocada rápida de qualquer jeito, só chega parafuso ali e passa um PU, nem sempre traz a garantia, que aí é o que ele mostrou aqui, né? Que prédios se dão importância, né? Porque não tem beirais, não tem tudo, não tem essa primeira proteção, então não tem negociação, eles têm que fazer esquadrias que vedam bem, apesar de que, dependendo do tipo de prédio, ainda vão fazer de qualquer forma também, né? Mas casas, vamos dizer, é difícil até hoje em dia fazer uma casa que tem beiral, né? Casas modernas estão cada vez menos tendo beiral, as fachadas 100% expostas. Então, a gente precisa de pensar nisso também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Aprendemos um pouquinho aqui sobre essa importância de drenagem, pensando nas esquadrias e na expulsão de água das esquadrias, né? De não deixar as esquadrias, a água entrar na parede. A importância de criar esses sistemas de dreno, pensar em como vai ser esse funcionamento desse dreno, a pressão de ar que vai fazer e como ela vai contribuir também, né, para esse dreno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para a gente chegar a mais pessoas, comenta, deixe seu comentário nesse vídeo se você gostou, o que, é que você acha, qual que é a sua opinião sobre as esquadrias, como a gente pensa a vedação das esquadrias hoje em dia. Um abraço e até o próximo vídeo.